tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 3 da carta de São Paulo aos Romanos, alimentados pela esperança, pois a esperança não decepciona, assim fala o tema do mês da Bíblia deste ano. Paulo vem então falar dos privilégios que os judeus julgavam ter por causa da circuncisão e da observação da lei. Mas ele diz que isso só traz responsabilidade, que nós precisamos de fato buscar a verdade, buscar a justiça de Deus, praticando cada dia em nossa vida a nossa fé, uma fé que não seja mentirosa, mas sim uma fé autêntica. Façamos a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico, então, que nós vamos refletir hoje é o início do capítulo 3, os versículos de 1 a 8. Quem irá proclamar para nós será a Aparecida de Fátima Soane, de Uberlândia, Minas Gerais. Ouçamos com bastante atenção. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Qual é então a vantagem de ser judeu e para que serve a circuncisão? Grande em todos os sentidos. Primeiro, porque os oráculos de Deus foram confiados a eles.
Mas o que acontece se alguns deles forem infiéis? Acaso a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Pelo contrário, Deus permanece verdadeiro, ainda que todos sejam falsos, como está escrito, para que você seja reconhecido em suas palavras e vença quando for julgado. Então, se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto ao impor a sua ira sobre nós? Falo como homem. De jeito nenhum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Contudo, se com minha falsidade a verdade de Deus resplandece para a sua glória, porque eu ainda devo ser julgado como pecador? É o caso de fazer o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente dizem que nós ensinamos? A condenação desses tais é justa. Rigorosamente falando, Israel não tem nenhum privilégio diante de Deus ou dos outros os povos. A lei e a circuncisão não o tornam melhor nem superior aos pagãos. É a tese da carta que prepara assim a grande novidade da anistia geral por parte de Deus. Ironicamente, Paulo afirma que Israel teve uma função pedagógica para si próprio e para os não-judeus, visto que transgrediu a lei comportando-se como pagão, que fez da circuncisão um mero sinal na carne, favorecendo a hipocrisia. E visto que é até mais merecedor da ira de Deus do que os pagãos, a função dele é simplesmente ressaltar a fidelidade e a veracidade de Deus. Paulo percebeu que fez uma afirmação audaciosa, pois daria a impressão de que Deus, ao fazer justiça e manifestar sua ira, estaria sendo injusto, visto que o pecado do povo só tende a ressaltar a misericórdia de Deus. Aliás, algumas pessoas afirmavam que era justamente isso que Paulo anunciava. Mas se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Onde iriam parar a liberdade e a responsabilidade humanas? Não é necessário cometer injustiça para que Deus se mostre fiel e verdadeiro. Sua veracidade e fidelidade precedem a ação humana. O que nós fazemos nada mais é do que resposta à sua fidelidade e veracidade. Então, Deus, ele é muito maior do que nossas ações. Deus não se faz justo e verdadeiro por causa de nossas ações. Ele é justo e verdadeiro em si mesmo. As nossas ações são respostas a essa verdade e a veracidade de Deus. Que nós possamos então cada vez mais assumir a responsabilidade de nossos atos, nos colocarmos em verdadeira atitude de conversão e não acharmos que somos privilegiados, que não somos pessoas que são preferidas de Deus. Deus ama a todos e convida a todos à conversão. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia a você, querido irmão, querida irmã, paz e bem. Na reflexão de hoje, Paulo continua a orientar a comunidade à luz da palavra. Paulo dá testemunho de que Deus é justo e verdadeiro e sua medida é o amor. O amor é a sua essência e constitui a lei maior. Partindo dessa premissa, o que Paulo está querendo dizer à comunidade é que Deus julga a partir do amor. O amor é o ponto-chave para se balizar as ações humanas, independente das tradições religiosas e culturais. Deus é o Deus de todos os povos, sem distinção, e Ele ama a todos.
E aí Paulo chama a atenção da comunidade, dizendo que pelo fato de ser cristã e seguir algumas tradições, isso não a torna melhor e mais importante que os outros, porque o julgamento de Deus se dá pelo amor e não pelas tradições doutrinárias. Esse puxão de orelha que Paulo faz também serve para nós hoje. Há muitos cristãos por aí que se julgam donos da verdade absoluta e, em nome dessa verdade, são capazes de negar e perseguir toda e qualquer outra manifestação religiosa que pensa diferente do seu jeito de pensar, que vê Deus de maneira diferente do seu jeito de enxergar. Deus, ao longo da história, se revela ao seu povo com vários nomes, vários rostos, mas é o mesmo Deus que se distingue pelo amor. Certa vez, Leonardo Boff, um grande teólogo, num encontro com o grande Dalai Lama, perguntou a ele qual era a melhor religião. Por um segundo, Leonardo pensou que Dalai Lama fosse dizer que era o budismo, por ser uma religião com mais de 3.000 anos. No entanto, Dalai Lama sabiamente responde: a melhor religião é a que te torna mais humano. Se a religião não cumpre esse fundamento de tornar as pessoas mais solidárias, mais justas, mais éticas, podemos desconfiar. Paulo critica essa hipocrisia porque ela desvia a comunidade do projeto do reino e a afasta de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o amor é o caminho. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Chegamos ao final desta reflexão, que ela possa ter de fato iluminado a nossa vida. Não fiquemos correndo atrás de privilégios, porque quando nós buscamos privilégios para nós, estamos prejudicando alguém. Sempre assim, o privilégio é sempre prejuízo para alguém. Então, que nós possamos viver bem, buscando o amor, buscando de fato viver a verdade e a justiça, porque Deus é profundamente generoso para conosco. Que nós possamos ser generosos também com Ele, doando-lhe nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.